Boa tarde. Me atrasei um pouquinho aqui hoje. Havia combinado com vocês às 4 horas, né? Conversar aqui com a Isis, que está em Porto, em Portugal. Eu já conversei com a Tati. A Tati, olá, tudo bem? A Tati é uma amiga minha que mora em Gondomar, em Portugal. Já conversei com ela, que me contou como é que tá a situação de Portugal. Então já tenho uma noção de como é que tá a situação em Portugal. E agora eu vou conversar com a Isis, que já chegou aqui, inclusive, vou chamar ela aqui, vou convidar. A Isis está gravidinha. Tá com. Na verdade tá gravidíssima, né? Um barrigão. Deixa eu convidá-la aqui, cadê? Izzy, já tá aqui. Oi, Érica. Olá, todo mundo que tá entrando. Pra quem tá entrando agora, eu vou conversar com a Izzy, que tá lá em Porto, em Portugal. Ela vai conversar com a gente. Oi, Olá, Izzy. Tudo tudo bem? bom? Tudo bem, e você? Tudo indo, né? Estamos indo aí nessa Na longa medida do jornada aí, possível, né? na medida do possível. Eu estava até falando aqui, eu já conversei com a Tati, uma amiga minha, que mora em Gondomar, né, que é Portugal, e Sim, você mora em Porto, né? Então, assim, quero saber como é que tá a situação agora. Eu já conversei com ela tem um tempo, acho que tem um mês mais ou menos, e muita coisa mudou, claro, coisas sim, boas também, eu creio, né? Mas antes sim. de falar, assim, eu quero passar para você como é que tá a situação aqui, um panorama, assim, rápido, mais ou menos, da situação, né, e tal. Aqui a gente já sabe que no mundo todo, né, no mundo. Oi, pessoal. Oi, Adriel. Adriel lá da Alemanha. Já conversei com ele também, lá de Kiel. Tudo bem, Adriel? Morte por coronavírus já passam de 150 mil em todo o mundo. Né? Isso a gente Sim. sabe. Aqui no Brasil são 39.452 casos, tá? E 2.508 mortes já. Tá bem preocupante, está crescendo. No Rio de Janeiro são 3.126 casos e 245 mortes, infelizmente. Estou sabendo até que já tem hospitais aí no estado que já estão assim bem chegando no limite, vamos dizer assim, tá? Estava Uhum. acompanhando hoje. Aqui em Niterói, que é a minha cidade, onde eu moro, você conhece Niterói, Isis? Eu conheço o Rio, mas Niterói não. Niterói não. Espero que um dia você Não. possa conhecer. Você vai gostar. O Rio é Niterói lindo. é lindo, né? Niterói também é a coisa mais linda. Sou suspeita para falar, né? As praias estão fechadas agora, parques públicos fechados, a gente não tem nada aberto. Sim. Naturalmente, o prefeito aqui fechou tudo e tal. Até 2 de maio a gente tem medidas restritivas aqui em Niterói, tá? Aí aqui temos 212 confirmados, 96 recuperados, o que é muito bom. Esse aqui é o boletim diário que o prefeito dá. Todo dia ele faz uma live com o boletim do dia aqui em Niterói. Hoje ele ainda não fez porque ele faz às 7 da noite, por aí, mais ou menos. Então, eu Uhum. tô passando o que ele deu ontem à noite, tá? Tá. Hospitalizados são 34, sendo que 14 estão em UTI, em estado grave, infelizmente, 68 em isolamento. E temos aqui 14 óbitos, tá? Agora um pouco, assim, estava crescendo, agora está estagnado nesses 14. E assim, eu acho que graças às medidas restritivas que o prefeito impõe aqui, como fechamento de comércio, controle de entrada de idosos, inclusive em mercados, sabe? Banco tem um controle aqui também. Sim. Isso já falei de fechamento de praias, de parques públicos. Mas o mais difícil, acho que é controlar a população, porque por mais que o poder público faça isso, né, tente controlar, Uhum. é difícil, né? Nem todo mundo Muito. respeita. Bem complicado. Agora, fala um pouco para a gente da situação de Portugal, né? Portugal, na verdade, é vizinho aí da Espanha, né? Que é o terceiro país aí do mundo que está com mais casos. Agora está estabilizando. Oi, Aí, Majô. aí? Voltei. Voltou. Voltei. Eu voltei, mas estão me ouvindo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então tá bom. Para quem está chegando, gente, estou conversando aqui com a Isis. A Isis está lá em Porto, ela mora em Portugal. Vai contar para a gente como é que está a situação, um pouquinho da experiência dela, que está grávida, né? De quantos meses? 8. É que Oito eu faço meses. conta por semana, né? Vida É de por grávida não semana. é por mês. Quantas semanas? Quantas trinta e semanas? três e 5 dias. Tá Tá quase. chegando, tá chegando. Para quem não entende das semanas, são 8 meses. Então, aí daqui a pouquinho ela É, vai ter neném, vai ser uma menininha, né? sim, a Manuela. Ah, que delícia. Então, sejam bem-vindos. Se tiverem perguntas aí para fazer para a Isis, que mora em Porto, fiquem à vontade. Bom, como eu estava falando, né? Portugal faz divisa aí, é vizinho da Espanha, não é? Que tem muitos casos, Sim, com mas a Portugal Espanha. desde, né, Portugal desde o início fez aí, na verdade,
preocupou em fazer o isolamento social de maneira mais rígida. Como é que está sendo agora a situação daí? Portugal me surpreendeu muito, porque, no geral, os europeus, eles são meio... deixa... É só um negocinho, daqui a pouco passa. Eles não têm uma cultura com prevenção de nada, absolutamente nada. Tanto que aqui até, sei lá, por exemplo, exames da mulher, que no Brasil a gente faz a cada ano, aqui tem médico que adota a cada 5 anos. Então é tipo surreal. Uau. Então, quando começou a surgir os casos da Itália, eu já fiquei meio preocupada. Falei, gente, se for seguir a mesma linha de raciocínio que ele segue pro resto da saúde, ferrou. A gente vai ficar aqui, mas vai ser uma loucura. Mas como a Itália ficou muito tenso, Portugal já se tocou, porque aqui na Europa inteira tem muito idoso. A Itália, acho que são 22% da população é de idoso, aqui em Portugal 19%. Então é muita gente. E são idosos ativos, que moram sozinhos, vão no mercado todos os dias. Enfim, eles têm uma vida social, digamos assim, muito ativa. Exato, independente. Obrigada. Então, eu acho que eles já perceberam que eles não tinham estrutura suficiente para encarar um pico de curva. Então, eles tomaram as medidas muito cedo. Os primeiros casos surgiram no final de fevereiro aqui em Portugal. Eu não sei a data exatamente que eles fecharam a fronteira, mas assim que a Espanha começou a ficar muito sério, eles já fecharam as fronteiras, porque isso é um problema aqui na Europa, né? A livre circulação. Então é um caos. Mas mesmo assim, eles fecharam as fronteiras terrestres com a Espanha. Por avião continua vindo gente, inclusive... continua? Agora não mais, mas no comecinho sim. Inclusive a doença chegou nas ilhas, Madeira, Açores e tal, por causa de turista de outros países que foi para lá. Sei. E já foi doente, em quarentena. Olha isso, que loucura. Não é uma loucura um negócio desse? Um casal levou um filho, acho que de 5 anos, com febre, tossindo, suspeito, só que não tinha saído o resultado, eles vieram. Então, é bem irresponsável, né? Mas, enfim. Acho que também foi naquele início, né? As pessoas ainda estavam meio que desacreditadas, eu acho. Não imaginavam que ia chegar a esse ponto, eu creio. Sim, eu acho que... É o que eu falei, a cultura da Europa é muito diferente. Então, mesmo tendo a Itália, que já estava um caos, mesmo lá atrás, o negócio ficou feio muito rápido. Eles ainda demoraram muito para tomar medidas. A França, por exemplo, quando Portugal pediu quarentena, Portugal não tinha nem 200 casos ainda, a França já passava de 500 casos e não estava em quarentena. Tava todo mundo andando, a Disney aberta, os museus abertos, a Holanda também. Eu tenho uma amiga que mora na Holanda e ela tava, cara, eu tô surtada, porque as pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecendo e já morreu, e já tem não sei quantos casos confirmados, não sei quantas mortes. E aí, sabe, vai dando uma aflição, assim. Sim. Eu vou falar os números daqui de hoje. Por favor, por favor. Mas, assim, leve em consideração que somos um país de 10 milhões de pessoas. Então, o número vai ser bem menor. Então, 20.863 casos confirmados, 610 recuperados e 735 mortes. Na quinta passada, eu fiz uma live com uma menina da minha cidade também para conversar como tá aqui. E aí eu achei interessante que dá para ter uma ideia do nível que tá a curva daqui. Na quinta-feira eram 18.841 casos, ou seja, a gente teve um pouco mais de 2.000 casos de quinta para cá. O que eu acho que já tá bem ok. Recuperados, na quinta eram 493, hoje 610. E mortos foi de 629 para 735. Então aumentou o número de mortos, né, Isis? Aumentou. Mas agora em Portugal, quando eu conversei com a Tati, essa minha amiga que mora em Gondomar, próximo a você, relativamente próximo, ela havia dito que, assim, que os portugueses, na verdade... Oi, Aninha chegou, minha sogra também. Mas eu tenho uma pergunta que daqui a pouco eu vou ver na pergunta. Ela me disse na época que em Gondomar, lá onde ela mora, que os portugueses, eles estão seguindo bem a quarentena, assim, uma vez imposta. Eles estão seguindo, eles obedecem, não tem, assim, muitos problemas com relação a isso, não, né? E aí também no Porto confere isso. Confere. Inclusive, assim, começou a dar sinais de que a gente ia entrar em quarentena, não oficial ainda, no dia 9 de março. Eu tinha uma consulta agendada para conhecer a maternidade, aí a maternidade ligou e falou, olha,
consulta cancelada, preparação de Poxa. parto cancelado, tudo cancelado. Aí eu olhei pro meu marido e falei, eu acho que tá na hora da gente começar a se preocupar mais a sério. Então, nesse dia mesmo, a gente já foi no mercado, já fez uma compra do mês, assim, para ficar tranquilo, porque eu tenho asma, só para completar. Ah, meu Então, Deus. então, eu fiquei com muito medo de ficar saindo, porque na época a gente ainda não estava usando máscara, porque não fazia sentido usar naquele estágio, enfim. Sim. Então, a gente já foi, fez uma compra e já se isolou. Na verdade, a gente está isolado desde o dia 27 de fevereiro, que foi a última vez que a gente recebeu amigos em casa, porque meu marido também trabalha em casa. Então, desculpa. Então, a gente essa rotina de casa já é a nossa rotina. Porque é totalmente diferente você estar em casa e não poder sair de casa, mas tudo bem. A cabecinha vai longe. Fica uma loucura. Eu fico me imaginando aí, que tem a ver com a pergunta que a Marjorie fez aqui, ó. Ela falou, Isis, fala sobre como você faz para sair para os exames obrigatórios, já que a quarentena é obrigatória. Aqui eu fiquei na dúvida se saía com o Caio, o filhinho dela, né, para os exames de rotina mensais. Muitas mães, inclusive, com essa dúvida. A Rafaela, que eu conversei com ela, que mora na França, mora em Paris, né, numa comuna bem próxima a Paris. Ela tem um bebê pequenininho também. É a mesma situação da Marjorie no sentido de levar a criança, o bebezinho, para o pediatra, para as consultas de rotina. Você, com esse barrigão aí, né? Grávida de 8 meses, praticamente já agora, né? Da Manuela, como é que tá fazendo desde quando você entrou na quarentena, 9 de março? Como é que faz os exames? Eles cancelaram minha última ultrassom, eu tive que... Porque, assim, eu faço acompanhamento no hospital, que é o epicentro de todo o rolê aqui em Portugal. Jura? É tipo um hospital das clínicas, porque eu fiz fertilização in vitro, até comentei com você antes de começar, e aí eu fiz tudo pelo hospital público. Então eu fiz um hospital que é tipo um hospital das clínicas de São Paulo, então um hospital bem grande, hospital escola, etc. E lá foram onde surgiram os primeiros casos. E logo que começou a se espalhar, porque o Porto, apesar de não ser a maior cidade de Portugal, é Lisboa, é o epicentro da contaminação. Eu até anotei aqui. Hoje a gente tem 12.543 confirmados aqui contra 4.709 em Lisboa. Então a diferença é bem grande. Então, eles cancelaram tudo muito de imediato. Eu cheguei a fazer a consulta do mês passado por telefone com o obstetra de lá. Paralelo a isso, porque eu só faço acompanhamento no hospital, porque eu fiz a fertilização in vitro e tinha a opção de poder acompanhar lá. Se você é uma grávida comum que não tem risco nem nada, você faz acompanhamento no centro de saúde, que é tipo um postinho, e aí você faz acompanhamento só com o clínico, você só vê o obstetra. E atendimento público também, esse postinho público. Que... Ah, tá. E grávidas isentas de tudo, sempre. Porque aqui a saúde pública é paga, não é caro, mas é pago, mas na gravidez é tudo isento. Legal. E aí, no postinho, eles não cancelaram. Eu vou lá uma vez por mês. Chego lá, já coloco a máscara, eles medem a temperatura, perguntam se está com tosse, perguntam de todos os sintomas. Eles cancelaram a grande maioria das consultas, pelo que eu percebi, né? Pelo tanto de gente que tinha nos outros meses e o tanto de gente que tem agora. Diminuiu o volume de pessoas, né? Provavelmente. Diminuiu muito. Tiraram as cadeiras, que antes ficavam várias cadeiras enfileiradas. Agora, tipo, você entra numa sala que antes tinha 15 cadeiras, agora tem 3 espalhadas, assim, um em cada canto da sala. Todo mundo com aquele EPI de roupa descartável, máscara, óculos. Então, eles estão tomando muito cuidado no centro de saúde. No hospital, eu tive exame de sangue, que esse eles não cancelaram, porque também, como eles cancelaram tudo que não era urgente, então o volume diminuiu muito. Basicamente, tinham velhinhos muito velhinhos e eu. E grávidas, né? Tinha mais umas 3 grávidas lá. Então... Ai, desculpa. Nada. Então, eu cheguei lá, tinha álcool em gel, e eles também já me deram logo a máscara, e foi muito rápido. Eu não fiquei 20 minutos para fazer o exame de sangue. Cheguei, não tinha ninguém, já entreguei, eles já fizeram tudo muito rápido. Mas, por enquanto, tá sendo assim. De bebês, eu noto que tem uma diferença dependendo do tamanho do seu bebê, ou porque você vai na consulta, etc. Eu já li mães falando que fizeram consulta por telefone, já vi mães falando que levaram o bebê lá. Eles têm também um serviço que esse eu não tenho certeza se está funcionando, mas que a enfermeira vem na sua casa. Então, que legal. Eles estão adequando, sabe? Cada Mas existe um suporte, então você não se sente assim, sem um médico, sem a saúde, assim,
como é que fala? A estrutura da saúde para as grávidas, eles continuam mantendo, apesar dessa crise? Mantém. Assim, é uma estrutura completamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. A gente não tem ligação nenhuma emocional com o médico. O obstetra que segue a gente não é o obstetra que faz o parto. A gente só conhece o obstetra que faz o parto no dia do parto. Isso na rede pública. No privado, eu não sei. Mas você não fica com o telefone de ninguém. Então, se você passar mal, você tem que ir na emergência. E eu precisei ir na emergência 2 vezes já nessa quarentena por ansiedade. 2 vezes. Entendi. E a acontece, ainda mais nesse momento, né? Nossa, demais. A cabeça vai longe, né? E aí, na primeira vez, foi bem no comecinho, na primeira semana, nem tinham instituído a quarentena oficial ainda. Porque a gente entrou em estado de emergência, acho que dia 19 ou dia 14 do mês passado. Estamos em estado de emergência até agora, até o dia 2 de maio. E eles estão pensando se vão prorrogar mais 15 dias ou não. Espero que sim, porque eu acho que não está no momento ainda de abrir. Isso em Portugal ou no Porto? Portugal. O estado de emergência é para o país. Certo. E aí, a primeira vez que eu precisei, eu me senti completamente desamparada. Porque eu mudei de apartamento tem pouco tempo e eu não transferi o meu postinho, porque não deu tempo. Porque para você transferir, você tem que ir lá. Aqui a gente tem a identidade, é um cartãozinho. Então, você tem que ir lá e trocar o endereço no sistema, etc., para você conseguir transferir o seu posto, ou enfim, tudo que você precisar, tem que primeiro fazer esse processo. E não deu tempo de fazer, fechou tudo antes que a gente pudesse transferir. Então, eu tenho que ir lá no meu outro centro de saúde, etc. Só que eu moro do lado de 500 metros de um postinho. Seria o ideal, né? Aí liguei nesse postinho, a menina falou, não, você não pode vir aqui. Eu, mas eu tô com uma dor, tá muito forte, tô grávida, tenho asma, quero no hospital. Não tem o que fazer, você não pode. Eu falei, pronto, ferrou, o que eu faço? Aí comecei a pesquisar os hospitais que tinham menos casos confirmados, hospitais que a entrada da emergência obstétrica fosse separados, enfim. Foi um dia super estressante, mas quando de fato eu cheguei na emergência, eu fui direto na maternidade que eu quero ter, que é numa cidade vizinha aqui do lado. Eu fui extremamente bem atendida e eles, assim, me abraçaram, assim, foi muito boa a experiência. Já dessa última vez, que foi quarta-feira passada, comecei a ter muita contração. E a maternidade que eu vou ter não tem estrutura para bebês prematuros com menos de 34 semanas. Então, eu tive que ir nesse hospital epicentro de tudo. Você teve que ir nesse hospital? Lá eu levei uma broncaça da médica. Você não deveria ter vindo, você se arriscou demais, não sei o quê. Mas é minha primeira gravidez, eu não sei o que tá acontecendo. Ela foi bem, bem, bem ruim comigo. Mas, tirando isso, assim, fui atendida rápida também, fiz todos os exames. Ela também me examinou, fez tudo certinho. Só o atendimento mesmo é que eu não me senti acolhida. Mas, principalmente em comparação com o outro atendimento que eu tive. Mas também não fiquei totalmente desamparada em momento algum. E você chegou lá também, teve todo esse cuidado de colocar máscara? Sim, assim que chega lá, a primeira coisa que eles fazem é dar a máscara. E aí você já fica com a máscarazinha, tem álcool em todo lugar. O marido não entra. Eu ia perguntar, vezes eu ia perguntar isso. Não pode entrar, ele te acompanha até o hospital ali, mas quando você entra, ele é proibido de entrar. Exatamente. Isso nos exames também. Exame de sangue eu fui fazer sozinha. Ultrassom, a última ultrassom eu tive que fazer num hospital privado, numa cidade vizinha aqui também, porque todos os laboratórios fecharam ou só estão marcando para o final de junho. E, né, final de junho, Manuela já vai estar com um mês. Então, eu não podia esperar. Não. E aí, fui fazer a ultrassom em outro hospital. Ele também não pôde entrar, eu não posso filmar, não posso tirar foto. Isso tá sendo bem pesado pro emocional de pais de primeira viagem. Eu imagino qualquer pai, mesmo de segunda, né, gente? Agora, sim. Né, pra quem tá entrando, eu tô conversando com a Isis, ela tá lá em Porto, em Portugal. Já conversei com a Tati, que mora em Gondomar, como eu falei, aqui em Portugal também. Já tem um tempinho, tem acho que mais um mês mais ou menos. E agora a Isis está me atualizando com a questão, inclusive, da gravidez dela, né? Porque ela tá grávida num momento super difícil para todas as grávidas, todas as gestantes estão entrando nesse processo, não só aí, mas aqui no Brasil também. Quando eu conversei com a Rafaela, essa da França, que tem um bebezinho, ela havia me dito sobre justamente isso, que lá na França tá bem difícil para gestantes, porque a mãe, por mais que a gente faça tudo sozinho, a gente é independente, a gente faz tudo sozinho, a gente se vira, mas a gente ter um apoio nesse momento é muito importante, né? Exato. Não só emocional ali de estar o marido ou a mãe, alguém, sei lá, né, próximo,
mas também disso, igual você falou, de quando fizer o parto, fazer foto, ter alguém ali para acompanhar o nascimento. Nossa, nem me fala, é um balde de frustração isso, porque eu fiquei 4 anos tentando engravidar. Então, eu queria todo esse pacote, queria foto, queria doula, eu queria tudo. E eu vou ter absolutamente nada. Se eu tiver meu Doula não vai marido, eu já poder tô também. feliz. Tem E a é doula, né? nem a doula, imagina, a doula. Muitos hospitais não estão deixando o pai entrar mais. Inclusive, eu acabei de receber uma mensagem de uma seguidora que foi visitar a maternidade hoje. Ela já foi informada que o marido dela vai deixar lá na porta do hospital para ela ter o neném e depois só buscar na alta. É Gente, isso tudo é um para terror. evitar o número de aglomeração e pessoas além, que infelizmente nesse momento eles consideram além, para evitar mais contágios. Eu creio que seja Exato. uma segurança, infelizmente. Agora, eu imagino que a enfermeira ou alguém lá de dentro da sala de parto vai tirar foto, eu imagino que alguém faça isso, Não será? acho que vá, não. Você não está Sinceramente, contando, né? conhecendo a cultura. Assim, no hospital que eu vou ter, talvez eu encontre uma alma bondosa dessa por aí. Mas, porque o hospital onde eu escolhi ter é o único hospital humanizado do país. Ah, tá. Então, assim, eu imagino pelo tratamento que eu tive, tanto no pré-natal quanto nessas intercorrências de emergência, que não vai rolar, não. Que dificilmente elas iam se oferecer para fazer alguma coisa e tal. Assim, no máximo, elas vão te dar um apoio emocional maior por empatia, por entender que não, né? Mulheres passando por um trabalho de parto sozinha não deve ser fácil. Mas, enfim, eu não tenho grandes expectativas quanto a isso, não. O hospital que eu escolhi ter ainda pode ter o pai É aí durante em Porto, esse hospital, que é você numa escolheu? cidade chamada Póvoa de Varzim. É uma cidade na Grande Porto, digamos assim. Fica a 20 quilômetros daqui. Certo. E lá o meu marido vai poder entrar enquanto eu tiver quando eu tiver com acho que 4 ou 5 centímetros de dilatação. Se eu chegar lá muito antes, ele vai ficar esperando sozinho. E aí ele assiste o parto e pode ficar até 2 horas depois do parto. Depois disso, ele tem que ir embora. E aí ele só volta para alta. No Entendi. começo, isso me deu um pânico, mas um Imagino. pânico que você não tem ideia. Eu chorava todos os dias. Porque eu fiquei, gente, ferrou. A gente esperou tanto por esse momento. Eu tenho crise de ansiedade. Como que eu vou passar por isso sozinha? E vai ser horrível e tal, tal, tal. Só que a coisa começou a tomar uma proporção tão fora do controle. Aí eu cogitei até ter parto domiciliar, mas aqui não é uma coisa tão acessível financeiramente também, mas mais pelo lado do apoio mesmo. Não é uma coisa Aham, comum de acontecer. E é sei. uma coisa que você tem que se preparar a gravidez inteira por aquilo. Eu sei que é seguro para uma grávida que não tem risco, para uma gravidez que está tranquila, é seguro. Mas, por exemplo, eu sou super adepta do meu, tá doendo, me dá anestesia, pelo amor de Deus, não vim aqui sofrer. Em No parto casa não vai domiciliar rolar. não pode. Não. Então, tem existe uma preparação psicológica do casal, da casa, É, tem todo um rolê. E é. aí eu preferi não fazer o parto em casa, porque eu achei que ia ser demais para mim, eu achei que eu ia gastar o dinheiro e no final eu ia acabar querendo ir para o hospital, porque eu me conheço, eu me sinto segura no hospital, essa é a principal diferença. Eu me sinto segura no hospital. A maioria das mulheres que optam pelo parto domiciliar é porque elas acham o hospital um ambiente mais assustador. Para mim é zero assustador, não tem problema nenhum com Eu agulhas penso no igual a hospital. você. Eu já sou mais igual a você, sempre vai ser igual. Pois Mas é, é de cada um também, né? Tem que respeitar. exato. Aí cogitei em ter num hospital privado que ainda não descartei essa possibilidade. Tem um hospital Aham. privado que ainda deixa o pai ficar durante toda a internação, ele não pode sair para nada. Entrou lá, vai ficar dentro do quarto com Pra você até o sempre. final. É. De quarentena Só na que maternidade, né? só que eu tô com medo desse lance do humanizado, porque foi bem traumatizante a saída para emergência na semana passada. E aí Aham. eu não sei, a gente ainda tá conversando sobre isso, que na verdade a gente vai esperar, porque eu vou fazer 34 semanas essa semana, eu tenho até as 36 para decidir, porque daí eu Aham. preciso começar a fazer o acompanhamento no hospital que eu vou ter. Que aí o Mas aí nada acompanhamento vai ser mais constante, né? eu não sei se vai chegar a ser mais constante, mas é que a gente precisa alinhar plano de parto, Ah, tá. decidir umas coisas, e aí eles pedem para você começar a fazer consulta no hospital a partir das 36 semanas. Então a gente vai dar uma esperada até lá, mesmo porque muita coisa pode mudar, eles estão falando em reabrir o país, aí se reabrir, aí eu nem falo, porque isso tá me deixando apavorada. Mas eu Imagina. tenho esperança de que eles vão perceber que ainda é muito cedo para isso e vão dar uma segurada a mais. Porque
vai afetar muito as grávidas. Se eles... Vai afetar todo mundo, na verdade, Todo né? mundo. Mas eu falo aqui do meu lugar de egoísmo de grávida, que quanto mais gente infectada, menos a chance de eu poder ter o meu marido comigo, de eu poder ter um parto mais tranquilo, porque já é uma situação muito assustadora. Esse é o grande, o grande lance também, um dos grandes, né? São tantos, mas o sistema de saúde dar conta da doença e dessas questões, porque tem muitas grávidas aí, né? Que precisam. E fora as outras questões, os outros tratamentos, pessoas com câncer, pessoas que fazem hemodiálise e por aí vai, né? Exato. São problemas As pessoas muito, não deixam de muito ficar delicados. doentes na pandemia, né? Esse é o Justamente, caso. justamente, entendeu? Eu acho que esse é a grande preocupação. Agora, a Marjorie falou que minha cunhada está grávida, mora em São Paulo. O hospital não deixou ela ter meu irmão, o marido, né, no caso, no parto. Primeira filha, ela tá arrasada. Eu imagino, gente, deve ser muito difícil, Eu né? tenho uma amiga que teve um parto em São Paulo há 10 dias e o marido dela pôde ficar com ela no quarto, só que ela precisou ir para uma cesárea de emergência e ele não pôde ir por causa do corona. Não, Mas aí ele também só não pôde ir para a sala de cirurgia. Aí ela, quando a bebê saiu, ele já ficou com a bebê o tempo inteiro. Depois que ela melhorou da anestesia, os dois foram pro quarto, ficaram os 2 dias no quarto, também ele podia ficar saindo, mas ele ficou com ela o tempo todo, mas foi num hospital privado. sim. Nesse caso seu aí, é nada. Não pode ficar nem quando acabar o parto, só quando você sair do hospital, de fato. Sim, Né? só quando eu sair do hospital. Ele fica acho que 2, 3 horas depois que termina o parto, aí ele vai embora e aí só volta para me buscar. Entendi. Aqui a Camila disse, eles disseram que nessa fase podem fazer videochamada. Mas eu acho que a videochamada, bom, no hospital pode, né? Aí, os enfermeiros fazem, inclusive com pacientes com a Covid, né? Para falar com os parentes, porque é A uma doença Camila é muito essa minha cruel. seguidora que eu falei que foi hoje na Legal. maternidade e falaram que o marido dela não vai poder estar. Assim, pra Tá, mim é entendi. desesperador. Eu acho que se falassem que eu não ia poder estar em momento algum, talvez eu iria pro meu plano B e abriria a mão do parto humanizado. Mas por me conhecer, sabe? Porque eu acho que eu posso ter uma crise de ansiedade e aí eu posso atrapalhar e colocar em risco todo o trabalho de parto. Então é melhor que eu esteja me sentindo segura com o Felipe do meu lado do que. Mas é que é tão. Olha, deveria Muita vir com coisa. manual de instrução a gravidez, viu? Gente, imagina, né? A pessoa, né, tá lá, espera tanto por isso, como a Isis, né? Esperou tanto esse momento, vai engravida justamente no momento de uma pandemia, porque é o que eu tenho conversado aqui com as pessoas, né? Quem imaginaria que a gente fosse passar por uma pandemia? Imagina, é coisa de Parece coisa livro. de filme, né? Parece coisa de filme, de Toda livro que a gente vez que aprende eu na escola. Toda vez que eu ligo a televisão, que eu leio alguma coisa, eu falo pro Felipe, cara, parece que a gente tá vivendo num filme. É muito Tudo é esquisito. o vírus, e lava a mão, e cuidado, e máscara. Sabe, a gente não tem mais paz. Tá um negócio assim horrível, horrível. É bem complicado. Para quem está entrando agora, eu estou conversando com a Isis, que mora em Porto, Portugal. Fiquem à vontade para mandar perguntas, se vocês têm alguma curiosidade, como é que está a situação de Porto, lá em Portugal. Então, aqui, como eu estava falando, no Brasil, de uma forma geral, é bem complicado, né? Eu sempre falo isso aqui, porque a gente tem um presidente que não apoia o isolamento social. A princípio, Que presidente, né? Que a gente tem que ter um presidente. A criança lá fazendo pirra. Ele segue não apoiando. Tivemos umas manifestações aqui recentemente muito preocupantes, sabe? Eu, Na minha infelizmente, cidade, acompanhei essa você vergonha. viu? Foi uma coisa muito triste nesse momento, porque primeiro que a gente não tem que estimular esse tipo de coisa, não é para sair para fazer carreata, não é para sair para fazer aglomeração, primeiro, para começar. Que dirá exigir coisas que não fazem o menor sentido nesse momento, né? E enfim, olha, como é que chega para vocês aí essas informações? Então, eu não, como eu disse no começo, eu não tô assistindo nada, eu não tô vendo nada, porque a televisão se liga 24 horas por dia falando disso. E aí, pro meu bem-estar psicológico, eu parei de ver tudo. Mas olha como faz diferença. O primeiro pronunciamento, quando a gente entrou em estado de emergência, eu assisti completo do presidente. E ele falou muito firme, ele falou tratando isso como uma situação de guerra e etc. E as pessoas levaram muito a sério, que foi até quando começou aquelas manifestações de cantar o hino na janela, de bater palma na janela. E é super bonitinho, de vez em quando meus vizinhos colocam o som para fora e sai todo mundo na varanda e fica cantando. É bonitinho de ver. Mas olha como a postura do líder do país faz toda a diferença. Ele comentou que talvez eles reabrissem o país em maio, agora no começo de maio. O que aconteceu no final de semana que fez sol? Todo mundo foi pra rua.
Ah, Eu então moro num teve lugar um relaxamento por conta desse pronunciamento eu aí no atribuo a local. isso, né? Porque os números continuam subindo, não mais aqueles números hiper alarmantes do começo. Mas os casos continuam subindo, as pessoas continuam morrendo, os cuidados ainda precisam ser tomados. Eu só consigo atribuir a isso. E olha Faz que ele nem falou sentido. com certeza, ele falou que eles estavam avaliando para saber se Aham. entrar em estado de emergência ou não, e talvez reabrissem o país para turismo no começo de maio. Pronto, as pessoas ontem, sério, esse final de semana eu fiquei chocada. Turismo é meio estranho, não é não? Para turismo nesse momento não existe, gente, Eu infelizmente. acho, Não eu que a gente acho não queira, né? extremamente Não que as pessoas não assustador. queiram, mas é porque é meio assustador, Eu realmente. acho extremamente assustador, extremamente assustador. Não sei como eles fariam isso, eu não, não quis nem saber quando passar essa raiva. Estranho, né? Mas enfim, enquanto não tem nada confirmado, eu fico só olhando o pessoal surtando por causa disso. Um surtando a favor, outro surtando contra. Mas eu espero que não. Mas Espero é que não isso. também. A postura do líder muda tudo. Quando a gente fala em relação a isso, as pessoas falam que o Bolsonaro não representa todo mundo, tal, tal, tal. Mas, gente, faz toda a diferença. Quando aqui mudou um tiquinho, assim, ele falou que talvez, pronto, fez sol, criança brincando na rua. Ontem, aqui na minha calçada do meu prédio, o cara tava inflando uma prancha de stand-up paddle. E eu, tipo, cara, onde você foi com esse? Pelo amor de Deus. Tá Que tá animado, tudo né? fechado, não abriu pra sair de casa. E criançada jogando bola. Isso porque os parquinhos das pracinhas estão todos isolados com fita, assim, igual cena de Se eu crime. perguntar, estão fechados, né? Todos fechados. Inclusive, nesse lugar aqui onde o pessoal tava brincando, tem um parquinho que tá todo isolado com fita. Mas mesmo assim, o gramado em volta, as pessoas estavam lá. Não uma grande aglomeração, mas assim, perto do que estava semana passada, que também estava sol, aumentou muito. Porque aqui Mudou, né? eu moro num lugar um pouco mais afastado. Então aqui é muito tranquilo, muito, muito, muito. De vez em quando a gente vê alguém saindo com o cachorro. Tem uma menininha que todo dia sai para andar de bicicleta 15 minutinhos à tarde. Mas de resto, que eu já sei da vida dos vizinhos tudo. Mas de resto, a galera tava obedecendo muito. Aí só foi essa pequena mudança no discurso e pronto. Já mudou um pouco, né? As pessoas, sim, acho que também elas acabam assimilando, né, o que o líder fala. Então, claro que não todo mundo, né? Inclusive, aqui nos governadores, os prefeitos também aqui, de modo geral, são a favor do isolamento. E até o prefeito daqui da minha cidade, ele pede para que as pessoas sigam os seus prefeitos, os seus Não, governadores. isso foi uma grande surpresa, né? Porque eu não esperava uma postura dessa do Dória, do Witzel, é isso? Do governador do Rio. E aí, quando eles tomaram essa atitude, eu falei, gente, graças a Deus, ainda tem um pingo de vez na cabeça dos caras. É porque que acontece, gente? A gente tem que seguir o que a ciência fala, né? Vamos lá, né? Exato. É uma coisa meio até óbvia, mas tem gente que fica com essa dificuldade pelas questões econômicas, que é uma preocupação, mas que, infelizmente, assim, tem que saber como contornar, né? Tem que entender que o isolamento nesse momento é muito importante. Quanto mais as pessoas saírem, mais se aglomerarem, mais se encontrarem, eu entendo, pelo que a gente está entendendo, né? Globalmente, esse contágio é muito rápido, né? Não, então... e entender que, assim, a gente paga imposto por um motivo. Não é agora, não é que a gente precisa morrer de fome para não morrer do vírus. É obrigação do governo atender essa sobretudo população. A gente que tem oportunidade, que pode fazer o isolamento, aí que a gente tem que fazer mesmo. Porque tem gente que passa fome, que vive uma outra realidade. Tem gente que não pode parar, quem trabalha em supermercado, quem trabalha em farmácia. Tem várias profissões que não podem parar, não tem essa opção. Policial, segurança. Inclusive aqui, policial e enfermeiro são prioridade para entrar no mercado, para tudo. Eu não sou. No estado de emergência, grávida não é prioridade. Eu pego fila agora, igual todo mundo. Pega. Mas. Engraçado, não deveria, né? Então, mas é porque a gente tá no estado de emergência. Se sair do estado de emergência, volta a ser prioridade. Agora só é prioridade quem tem mais de 70 anos e as pessoas que trabalham com isso. Com serviços essenciais. Aqui a Lu Monteiro falou, e depois na hora nunca sabemos como vai ser. Vou enviar um abraço pra grávida com muita luz. Ela mandou um abraço pra você. Obrigada. O Adriel aqui, que é da Alemanha, que conversou comigo outro dia, falou, não consigo nem imaginar uma situação assim, né? Porque uma pessoa realmente que já tá mais sensível, grávida, ter que passar por isso, né, gente? Agora realmente... eu dei uma acalmada, assim, que eu acho que eu me acostumei, sabe? Eu já me conformei que não tem o que fazer, mas no começo eu sofri muito, 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 porque foram tantas expectativas quebradas.
amigas que viriam do Brasil para me visitar, as coisas que viriam do Brasil que eu escolhi com tanto carinho, os presentes que as pessoas compraram com tanto carinho. Parece tudo muito fútil, mas dado a situação que a gente está vivendo, Claro, claro, tudo faz diferença, tudo faz. Eu tenho vários textos no meu Instagram desabafando sobre isso, porque chega uma hora, sério, teve uma semana que eu chorei todos os dias de medo, todos os dias. Eu não teve um dia que eu fiquei em paz. Tem apoio psicológico aí para vocês? É o apoio do governo? Não. Não, não tem? Para isso, não. Seria importante, né? Para você e para pessoas que precisam, né? Não sei. Pois é. Mas infelizmente não tem. Agora eu tô conseguindo ficar um pouco mais calma, primeiro porque já tá mais perto do parto, então eu já tô mais tranquila que se Deus o livre guarde acontece alguma coisa, as chances dela já são muito maiores, não, né? Vai dar de tudo certo. de não precisar de intercorrência, etc. Meu marido tá falando que tem um número que você liga de apoio psicológico. Ah, importante. Posso falar não sabia uma coisa? disso. Eu confesso que eu achei assim, nossa, porque eu não sei, pelo que a Tati me falou lá de Gondomar, de Portugal, eles parecem que têm assim, uma estrutura, o governo oferece uma estrutura para a população interessante, né? Eles têm uma estrutura que eu acho muito legal para atendimento telefônico, que eles têm um serviço chamado SNS 24, que antes de você, independente de estarmos na pandemia ou não, antes de você ir para o hospital, você pode ligar, fala com o enfermeiro, e aí o enfermeiro vai te aconselhar se você deve ir ou não. E o atendimento funciona muito, muito, muito bem. Eu já usei várias vezes. Mas isso para você como grávida ou de uma forma geral? De uma forma geral. Qualquer pessoa inclusive pode para quem tem sintomas. Né? Funciona 24 horas por dia de forma gratuita. Se você for encaminhado pela SNS, você não paga nem a taxa de utilização do serviço de saúde pública. E é muito bom, assim. Por exemplo, já aconteceu da minha gastrite atacar e eu, em vez de ir no hospital, ligar para eles. Porque o hospital fila de espera, é sempre chato no hospital. Vou evitar. E aí eles me passam o medicamento, a receita chega para você por SMS, aí você vai na farmácia, compra, depois eles ligam para saber se você tá melhorando. É muito bom. Gente, que coisa boa! É maravilhoso. Aqui a Tati falou, todos os dias tem matéria sobre o Brasil em Portugal, né? E a postura lamentável do presidente, falando aqui como é que isso chega para vocês, né? Inclusive, ela dando um reforço sobre o que você falou. Isso eu vou ficar devendo da quantidade de informação. Que está meio out, né? Que você falou. Total. Eu deixei um filtro para as minhas amigas, assim, eu falei, vocês me conhecem, sabem o meu limite emocional, então o que eu precisar saber, vocês me falam. Peraí que tem um nenenzinho aqui querendo se mexer. Ah, gente, é uma participação. Fred, dá um oi. Oi, que lindo. E aí, então eu deixei para as minhas amigas filtrarem e meu marido também, porque eu de verdade não estava conseguindo lidar com isso. Não estava, de maneira alguma. Estava muito pesado para mim. A Tati aqui falou, recebemos hoje SMS sobre esse apoio psicológico e o número para você entrar em contato caso precise. Olha, eu não recebi Eu não recebi, meu marido recebeu também. Olha que legal, só não mandaram pra grávida? Logo você que mais precisa, assim, né? Que tá mais sensível, tá precisando aí de um apoio. Porque é importante, se tem essa possibilidade, eu acho que tem que, é isso aí, né? Aqui no Brasil, não sei, gente. Vocês sabem, alguém sabe dizer? Eu acho que aqui em Niterói tem sim. Uma secretaria que oferece apoio psicológico nesse momento. Só não sei dizer exatamente. Se alguém souber, inclusive em algum lugar aqui do Brasil, me fala, porque eu acho que isso é muito importante, né? Não só para as grávidas que, né, precisam, mas para todo mundo. A gente está vivendo um momento muito, muito delicado, né? Muito difícil, né? Não é todo mundo que tem acesso à terapia particular, que é caro, né? Então é importante ter o governo oferecer isso, com certeza. Até para os idosos que ficam muito sozinhos, tem muitos idosos sozinhos, sabe? Para os idosos, no começo eu achei tão bonitinho que começou a rolar na internet, nos grupos, em todos os grupos que eu participo, falando para você fazer um bilhetinho e deixar no seu prédio. Tipo, olha, eu posso ir no mercado para você, se você tiver em alguma condição especial, me avisa no apartamento tal, ou liga no meu número. E rolou uma mobilização bem legal, muita gente fazendo isso, e várias ONGs também. Eu vi nas reportagens aqui. Saiu até no Fantástico isso, a galera fazendo tudo para os velhinhos. Acho que eu vi alguma coisa assim. Você chegou a ver, mas sem ser de ONGs, mas algum apoio aí por aí? Você vê alguma história? Porque assim, tem a questão da confiança também, né? Do idoso confiar de que a pessoa vai lá comprar aqui eles não têm tanto esse pé atrás assim, não, né? Viu? Eu vou te falar assim, pela minha experiência. No meu outro prédio tinha uma senhorinha de 92 anos que morava no apartamento de cima. E aí um dia eu dei mole para conversar com ela, pronto, ela me arrastou para dentro da casa dela. E aí todo dia que eu não ia lá, ela tocava na minha casa para saber por que eu não fui.
Então, ela, assim, confiou 100% e queria que eu fizesse tudo com ela, etc. Eu até falei pra ela assim, olha, eu posso vir, mas eu trabalho em casa, eu não tô em casa sem fazer nada. Então, aí eu fui atrás de informações e dei um leque de opção para ela e para a família dela de serviços que poderiam dar um apoio maior para ela todos os dias. E aí, assim Legal. foi. Ela fechou um acordo lá com uma paróquia. E aí eles vão todo dia, levam comida, não sei como tá agora, né? Mas Aham. levam comida e conversam com ela, ajudam ela a tomar banho. Até uma Ah, coisa é? muito melhor do que eu poderia fazer, né? Porque eu não Aham. tenho Mas isso tudo preparação como? nenhuma. Porque de maneira que não tenha contato. Como é que é feito isso? Deixa a comida Então, pra ela? eu não sei como eles estão fazendo agora, porque eu mudei desse prédio em janeiro. Ah, Foi tá. antes de começar Foi tudo antes. isso. Uhum. E depois eu não tive mais contato com ela. Eu fui lá me despedir e tal, mas não tive mais contato com ela nem com a família. Ah, tá, entendi. Aqui, a Lu falou que também existe no Instagram vários profissionais oferecendo serviços de psicologia. Verdade, cheguei a Eu ver ia alguma coisa, comentar Lu. isso. Nos grupos É, você consegue, de uma maneira mais acesso. acessível, assim, tem muito psicólogo atendendo online, separando uma parte dos horários para trabalho voluntário. O que é incrível, Interessante. né? Muito Porque legal. é fundamental. É, agora, como é que você está fazendo? Porque nessa fase que eu me lembro, assim, a gente já começa a arrumar as coisas, né? Não só o quarto do bebê, mas as roupinhas. Como é que está sendo feita essa higiene? Porque assim, você vai levar uma quantidade para o hospital, né? Como é Sim. que é? Tem orientação do médico para isso? Porque tem o cuidado com você e com o bebê que vai chegar. Então, como é que está Sim. sendo isso? Então, eu ainda não fiz a minha consulta de plano de parto, vou fazer semana que vem. Então, eu não tenho contato ainda com a maternidade, não falamos sobre isso. Eu tenho a lista do que eu preciso levar, que é a lista padrão, que a minha amiga foi a mesma lista que minha amiga recebeu antes disso tudo. E aí eu segui essa lista. Não tive nenhuma coisa especial. Eu já tinha comprado de roupa, por exemplo, tudo que ela precisaria antes da pandemia. Então, eu só lavei agora, lavei, sequei em casa, então tá tudo certo. As roupas delas estão todas prontas, a mala, inclusive, está pronta. Ah, que bom. Mas tá sempre complicado finalizar o resto das coisas, como, por exemplo, o carrinho de bebê. Se você nunca comprou um carrinho de bebê, tem zilhões de opção. É mais difícil comprar um carrinho para um bebê do que um carro para você. Porque é muita coisa, é muito acessório, é muita É muita opção. opção, é. É muita opção. E aí agora, basicamente, eu tive as opções que tem no supermercado ou online. Mas como você compra online uma coisa que você nunca teve, você não sabe que você precisa olhar. Mas É. acabei arriscando. E outras coisas também. Tem várias lojas que estão entregando só a parte de mãe e bebê, porque já pensando nas grávidas, para não Aham. lotar as entregas com outras coisas, eles focaram só nisso, só Ah, que entrega de bom. maternidade e bebê. Imagino que deva demorar também, porque as entregas estão demorando naturalmente, né? No geral, o e-commerce daqui não funciona tão bem quanto no Brasil. Essa coisa de você comprar num dia e chegar no outro é muito raro acontecer, muito Ah, mesmo. é? Já cheguei a demorar 45 dias para receber um secador de cabelo. Nossa. Mas eu comprei sexta retrasada umas coisas, aí chegou na sexta, chegaram uma parte, hoje chegou o resto. O carrinho Aham. de bebê também, comprei sexta-feira agora, recebi um e-mail que vai chegar na semana que vem, tá vindo da Bélgica. Se vai chegar mesmo, eu não sei, espero que sim. É, imagino, deve demorar pelo menos, né? É, quem Pois. está chegando aí, gente, estou falando com a Isis, está lá em Porto, Portugal. Agora, você falou, Isis, aí sobre um aumento aí, né, de número de mortes e de casos, né? Sim. Como é que está sendo a testagem aí em Portugal agora, nesse momento? Eles testam só quem está em estado muito grave? Como é que fica isso? Pelo que eu entendi, eles também estão separando de acordo com a sua necessidade. Se você liga no SNS, eles acham que você realmente pode ter, ele pode ser um paciente a evoluir para ficar mais grave, eles vão te mandar num posto, porque eles têm alguns postos móveis de teste, inclusive esse hospital onde fazia o pré-natal, quando eu fui lá para emergência, eles não têm mais estacionamento, montou basicamente um hospital campanha assim na Ah, é? frente, com postos de testagem, etc. Todas as grávidas precisam ser testadas. Aí Quando você estiver foi chegando perto testada? do parto, eu tenho que Ah, levar um documento dizendo se o meu teste deu positivo ou negativo. você ainda não foi, você ainda vai ser, mais pra frente. Você, porque eu acho Mas que é interessante esse cuidado, porque caso a grávida esteja contaminada, ela vai, provavelmente vai ficar numa área isolada, uma área e diferente, né? eles isolam a mãe do bebê. Dependendo do hospital, o bebê Ai, fica no hospital e a mãe tem alta. Olha isso, que horror.
É tudo muito perdido, porque assim, não tem essas informações na internet, porque cada hospital vai reagir de uma maneira. É Aham. igual o lance do pai acompanhar o parto ou não. Tem hospital privado, que eu já li as meninas falando, que só fazem cesárea agora, porque eles entendem que a cesárea você tem um contato menor com a equipe, menor de tempo, né? Não Sei. fica ali horas e horas tendo que alguém Aham. ir lá ver com você toda hora. Tudo pensando na segurança da situação, né? Eu vou interpretar assim, né? Porque a gente É. sabe, esse hospital que eu vi falar sobre isso, por exemplo, era privado. Então a gente sabe que para o hospital privado a cesárea é maravilhoso, né? Bastante Aham, partos, curto espaço de tempo. é. Mas eu não sei ainda como vai ficar essa questão do teste, com quantas semanas faz, porque a minha consulta ainda não chegou. Aham. Mas é isso, eles estão lidando de maneira bem individual, pelo que eu vejo. Mas isso é Cada importante, caso. né? De maneira personalizada, né? Mesmo Exato. da gente. Ou seja, pelo que eu entendo, o sistema de saúde aí funciona muito bem, né? Tem uma estrutura muito boa. Sim, eu acho que funciona bem, mas o que me falta como brasileira é essa coisa da confiança. Eles são muito secos e aí eu não consigo confiar 100%. Porque, Mas sei acho que é do lá, europeu também, né? O europeu é mais é do europeu, com frio, né? certeza. Porque eu tenho amigos em outras partes da Europa que falam a mesma coisa. É, né? Que passam por E isso aí, pra também. gente que tem essa coisa, né, latina do contato, da É, emoção, isso é uma barreira. Pra mim foi, sim. pelo menos. Eu imagino, eu imagino. Eu também acho que eu sentiria isso, sabia, Isis? Aqui a Lu falou, já tem 9 anos, mas eu comprei bem básico, porque que deixam de usar bem rápido. Ela tá falando aqui do enxoval, Sim. realmente, deixa de usar bem rápido, né? Aqui a Laurita, minha sogra, falou, depois que nascer o bebê, como será a visita ao pediatra? É uma boa pergunta mesmo, né? Então, não sabemos ainda. Porque Ainda não eu tem essa acho. orientação. Ainda não me passaram orientação nenhuma quanto a isso. Porque é isso, eu só tô fazendo consulta no centro de saúde e eles lidam uma coisa de cada vez. Eles nem estão falando de parto comigo ainda. Eu já tô com 33 Será quando o semanas. neném Nem nascer, então. falam, nem tocam nesse assunto. Não falaram Eles nem do lidam. teste, que segundo você é obrigatório uma grávida Sim, fazer, né? não falaram nada, absolutamente nada. Eles vão lidando com uma coisa step by step, sabe? Bem Aham. devagarzinho. Então eu tô Tudo no seu esperando tempo. para ver o que eles vão falar comigo. Entendi, entendi. Aqui o Ian falou linha de apoio psicológico, que é o lance do apoio aí que em Portugal tem por SMS, inclusive, né? Que a Tati até reforçou aqui. Agora chegou uma pergunta aqui na caixinha, Isis, deixa eu abrir aqui. Aliás, tem várias aqui, ó. Vamos lá. Aqui a Aninha perguntou: as pessoas estão usando máscaras na rua? Como é que funciona em Portugal isso? É Assim que obrigatório? saiu a recomendação, acho que 1 ou 2 dias depois a gente foi no mercado e assim, 70% das pessoas estavam de máscara. A gente ficou até surpresa. Mas é Mas fácil achar? depois, não. De tecido até que é. Tem bastante gente fazendo. Eles Ah, estão tá. ensinando também você fazer em casa. Igual aqui no Mas as Brasil, né? máscaras descartáveis, que são as que eu estou usando, custam, ao meu ver, muito caro. O governo regularizou que pode custar até 1,80. O salário mínimo daqui são 600 euros, então interpretem aí Aham. esse número. Uhum. Mas eu já vi casos de gente vendendo por 8, 10 euros uma máscara cirúrgica. Uau, Consegui caro, achar né? por uns 50, comprei algumas, porque eu sabia que tinha consulta, etc. Então, aí, todas as Saberia vezes que que a gente usar. sai para fazer consulta, a gente aproveita que a gente já tá na rua, a gente já tá de máscara, e aí a gente vai no mercado comprar Sim, alguma coisa do enxoval, vai no isso, já mercado pesquisar aproveita. alguma coisa que a Eu gente também, não. quando eu preciso sair, eu já aproveito para ir mercado, farmácia, já faz tudo de uma A vez, gente compro tudo faz para minha tudo de uma mãe, vez também, para porque não voltar tem para casa. como. Que aí volta para toca, né? Que a gente tem que voltar para Exato, toca, né? aí a gente chega, já tira a roupa aqui, já Toma passa álcool em banho. tudo. Gente, que fase, né? Claro que é bom se limpar e tal, mas é porque a gente tá vivendo uma coisa Então, realmente muito, né, olhando pela a atípica. perspectiva do lado bom, a gente vai mudar vários hábitos que já precisavam ser mudados. Como pode a gente não limpar as coisas que traz do mercado? Gente, vocês estão olhando o pano, a cor que sai o pano dos Não é, produtos do gente? mercado? É muito nojento, a gente enfia aquilo na nossa geladeira. A gente não fazia nada disso. Eu tinha uma tia, tem uma tia, né, minha tia Regina, que lava, eu ficava assim, gente, ela lavava a caixinha de leite, sempre lavou a caixinha de leite. Eu falava, gente, mas por que não? É sujo, é bom Eu lavar sim, lavo não é as exagero latas. Eu acho que isso é um costume meio brasileiro também, né? de Lavo de não leite lavar. condensado, de atum, tudo que é Ah, lata. sim, lavar lata. Mas eu falo assim, As aquelas latas caixinhas eu de já leite. lavava. Eu não lavava Agora, caixinha de leite, gente. caixinha zero. Também não. Vocês lavavam? Eu não. Agora eu Não. tô Na lavando verdade, eu tudo. não tô lavando até agora. Porque, assim, eu sou muito noiada com o lance da sustentabilidade. Eu acho que não Ah, tá. adianta nada a gente salvar de um lado e ferrar do É. outro.
É, Se um pano com álcool ou com desinfetante resolve, eu particularmente entendi. não vejo necessidade de lavar. É o que a gente está fazendo. A gente Aham. fez uma misturinha de água, detergente, desinfetante, álcool. Coloquei tudo que eles falam que é bom, misturei com água. E aí a gente coloca no pano com sprayzinho e passa em tudo. Ah, tá. É uma opção também. Eu às vezes espirro o álcool 70 nos produtos também, que é mais uma opção Sim, também, né? Tem que lavar sempre, não adianta. Aqui a Lu exato. falou, vai ser um dia após o dia, né? Dia após dia, igual você estava falando. Aí aqui a Juju falou, essa semana, a Ju mora em Orlando, na Flórida, tá? Lá nos Estados Unidos. Uhum. Essa semana tem o pediatra do Thomas, o bebezinho dela. E a médica, e a medida que tomaram, é que temos que entrar no clima. Na clínica, que temos que entrar na clínica, fazer o check-in e voltar pro carro. Quer dizer, ela vai lá, faz o check-in e volta pro carro. Fica lá escondidinho. Daí recebemos um pager que vai avisar a hora que temos que entrar. Quer dizer, não pode nem ficar dentro da clínica, pelo que a Ju está falando. Ela fica dentro do carro Eles esperando o fizeram isso com atendimento. as farmácias aqui. Você pega Ah, a é? senha e espera do lado de fora. Mas assim, não tem nenhum controle sobre o distanciamento das pessoas do lado de fora. Vai do bom senso de cada um. E eu Ah, tenho notado que eles não têm muito bom senso pro distanciamento, não. Eu vou no é? mercado, aí eu vejo que tem alguém pegando alguma coisa que eu quero, eu fico longe esperando. Quando eu vejo, tem uma pessoa do meu lado pegando um negócio na prateleira aqui atrás. Falou, gente, Fico não vou demorar, apavorada né? com isso, gente. Eu fico fugindo das pessoas. Não sei se é neura, se é assim mesmo, porque falam que tem que ter distanciamento. Tem gente que não tem esse bom senso, igual você falou. Entendeu? E Aqui a Ju falou, às vezes também não é nem o bom senso, né? Às vezes é que a gente faz as coisas no automático. A gente tá pode tendo que ser, se pode ser. policiar para fazer diferente. É porque é Porque muita isso é muito coisa, né? novo para todo mundo. Sim, é muita coisa. É gente que não tem bom senso, é gente que faz no automático e é gente que tá meio neurótica também, É, então, isso que eu ia falar. A né? nossa neurose conta bastante. Porque, por exemplo, eu asmática e grávida, a última coisa que eu quero é pegar esse negócio. Fica Então, eu tô apavorada, tomando lógico. cuidados que muito provavelmente eu não estaria tão preocupada em tomar nesse nível, Nesse assim, de tipo, período. ninguém chega perto de mim. É, não, tem Porque se razão. eu É não uma... tivesse grávida e se eu não tivesse asma. Lógico, lógico. Aqui a Ju Ainda falou para assim, eu manter. acho que eu seria bem noiada, porque eu me conheço. Mas talvez Mas isso ainda tenha assim um não peso a tão. mais. Com certeza, é uma preocupação. Aqui a Ju falou para manter o menor tempo possível dentro da clínica. É isso, eles ficam dentro do carro justamente para evitar contato do bebê, dos próprios pais, né? Da mãe, no Sim. caso, né? Aqui, deixa eu ver aqui. A Camila falou, sua amiga, o que soube hoje sobre o teste de Covid é que as grávidas que tiverem cesarianas marcadas, o teste é feito de 3 a 4 dias antes da data marcada. Para quem vai ter normal, eu também não fui informada. Ou seja, aqui no Brasil também tem isso, né, Camila? Pelo que a Camila tá falando, não Ah, é não, assim a em Camila é Portugal aqui de isso? Portugal. Ah, a Camila mora aí, tá? Achei É, que a Camila morasse ela, aqui no ela é de Brasil. Lisboa. Ah, tá. Então, aí eu acho que é outra questão que deve variar de hospital para hospital. Porque no meu hospital, eles têm uma página só da maternidade. E lá eles ficam postando todas as atualizações e eles estão postando muita dica para grávida se virar em casa. O Ah, quanto é legal. importante relaxar, exercício, várias coisas Entendi. muito interessantes que eu não via eles postando antes e agora eles estão postando. Ah, legal. E Até para lá incentivar. eles falaram que todas as grávidas que foram ter neném lá vão ter que ser testadas. Como eles vão fazer isso? Não sei, mas Imagino que eles porque tenham. os hospitais daqui não têm estrutura para receber tanto volume de gente assim. Eu acho que lá eles conseguem receber tipo 10 grávidas por vez, se conseguir receber tudo isso, pelo que eu lembro da minha amiga que falou que teve neném lá da quantidade de quarto. Aham, Então é um volume pequeno, é mais fácil de controlar. Mas eu entendi. também ainda não fui informada sobre como isso vai funcionar. Imagino que nas próximas semanas isso né, eles já comecem a se preocupar e falar isso para você. Aqui a Lu falou, por causa disso e porque sou mãe, eu não saio de casa mesmo, só para colocar lixo na rua e pegar o sol no estacionamento do prédio. As pessoas ficam preocupadas, né? Então, assim, chegou umas É perguntas para muito bom você. ver que tem muita gente preocupada, porque o que eu Com vejo, certeza. assim, eu dei uma bronca na minha família semana passada, que me ligaram que estavam todos os meus tios reunindo, almoçando. Eu falei, gente, o que vocês estão fazendo aí? Um Que monte de doideira. fumante, obeso, No idoso, Brasil? tão maluco. No Brasil e em Portugal, a família? No Brasil. No Aqui eu Brasil. não tenho só poucos amigos e os meus amigos também extremamente isolados. Ah, tá, entendi, E aí entendi. eu falei, gente, Pode. acorda. Aí minha tia até veio falar, você não sabe o que a gente tá passando. Eu falei, não, eu realmente não sei, eu sei pior, porque eu tô há mais tempo grávida. E tá num lugar aí que né, tá muito próximo de lugares com, né, enfim, com o olho do furacão. Aqui a Aninha falou, está tendo um atendimento especial para as pessoas suspeitas de corona? Como é que funciona esse atendimento aí de especial? Eles aconselham que você sempre ligue no SNS antes de ir, que é esse serviço que eu falei, que é 24 horas, você liga, conversa com o enfermeiro, com o médico, etc.
E aí, de lá, eles te encaminham para ver o que eles vão fazer. Se eles acharem, pelo que eu tenho visto da galera que já pegou comentando. Aliás, isso é uma coisa legal. Tem um grupo no Facebook que é atendimento de... Não vou lembrar o nome do grupo agora. Mas, basicamente, os profissionais da saúde entraram nesse grupo e aí você faz a sua pergunta lá e algum profissional te responde. Aí ele fala o que ele é. Ah, sou farmacêutico e eu acho que você tem que fazer isso, isso e isso. Sou médico, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, às vezes você não consegue ligar, às vezes a linha está sobrecarregada, você pode entrar nesse grupo que já tem tipo 1 milhão de pessoas no grupo e eles respondem muito rápido e já fecham os comentários para aquilo não ficar rendendo. A pessoa que responde já fecha os comentários. Mas acho que é uma coisa bem caso a caso mesmo, porque depende do grupo de risco que você tá, os seus sintomas, etc. Independente de qualquer coisa, o teste é acessível para todos, não só para quem está em estado grave, pelo que você está falando, né? Eu imagino que sim, porque eu tenho a quantidade aqui, eu peguei um dado das amostras que foram feitas até agora. A gente tem 198.353 casos suspeitos e de amostras a gente tem 235.878. Então, eu penso que essa diferença são de pessoas que nem estavam em caso grave, mesmo assim foram testadas. Foram testadas, imagino que sim também. Aqui é mais uma pergunta na caixinha, ó. Como Portugal está lidando com a crise econômica causada pela epidemia? Existe uma ajuda do governo aí? Existe, né? Existe. Eu, como grávida, já receberia a ajuda do governo de qualquer maneira. A criança no primeiro ano de vida também. Mas o que eles fizeram é que ninguém pode ser demitido, ninguém pode ser despejado, os aluguéis podem ser negociados até o final do ano. E, por exemplo, no começo, quando eles suspenderam as aulas, um dos pais poderia tirar a licença para ficar em casa e aí eles iam receber 66% do salário, 33% pago pelo governo, 33% pago pelo empregador. Porque no começo teve muita demissão, Teve, né? Porque imagina, aqui é uma cidade extremamente turística. Se fechou o turismo aqui, acabou. Fecharam os restaurantes, o que o empregador vai fazer? Por isso essa fala, então, né, do presidente, né? Sim, de falar Portugal é muito voltar ao turismo. Às vezes, na minha santa ignorância do Brasil, eu não tinha essa noção. Eu achava que não tinha nada demais Portugal, mas no Portugal o destino já foi... Porto foi eleito, acho que o 3º ano consecutivo, o principal destino europeu, assim. Os europeus vêm muito para cá. Parece que as políticas públicas de Portugal com relação ao turismo são muito intensas, né? Eles investem muito em turismo, o que é muito bacana. Aqui no Porto, uma pandemia, infelizmente, detona, né, esse tipo de trabalho. Lamentável, né? Aqui, o Porto é uma cidade que abriu para o turismo muito recente. Eles tiveram uma grande reforma na cidade no começo dos anos 2000, que daí eles colocaram metrô e começaram a investir mais no turismo, etc. Então, o Porto é um destino super cogitado pelos europeus, porque é muito barato vir para cá. Portugal é um país muito barato para se visitar. E tem muita história. Muita história. Assim, aqui você vai na praia ver um pôr do sol, aí tem uma construção em pedra com uma plaquinha, você vai ler da época dos romanos, sabe? Tipo, 200 anos antes de Cristo. Bem legal. Surreal. Então, o europeu é muito chegado nesse lance da história, né? E sempre tem muito europeu e muito asiático aqui. Sempre, sempre, sempre. No verão, o que você menos ouve na rua é português. Né? Então é bem lotado de turista. É bem complicado uma pandemia nesse sentido para uma cidade atrapalha muito. Que investe em turismo. Aqui o Abreu falou está bom, uma boa ideia, grupo de apoio no Facebook. Acho que essas redes sociais servem para isso, né? Igual eu abri um canal aqui para a gente conversar com pessoas de vários países aí pelo mundo. Eu acho que as redes sociais, nesse momento, são ferramentas, são recursos, né, que a gente tem para justamente trocar ideia, inclusive esse tipo de opção que ele falou, né? E até a potência da informação, que chega tudo muito rápido, né? A gente tem visto muito paralelo em todas as matérias que falam sobre pandemias com a gripe espanhola. Imagina... Em 1918, as pessoas não tinham como saber que estavam morrendo milhões de pessoas aqui na Europa. E essa informação ia chegar no Brasil quando já tivesse milhões de pessoas morrendo no Brasil também. Exato. Então, hoje em dia, a gente tem a tecnologia, a informação, ela é muito acessível e isso pode ter certeza que faz toda a diferença. Imagina se a gente não tivesse acesso à informação dessa maneira, que eles descobriram um negócio na China, já começaram a alertar a gente no final de dezembro que estava suspeito, que tinha um vírus. E mesmo assim a gente está onde está.
Imagina se a gente não Exatamente. tivesse essa rapidez. Sim, sim. Inclusive, Niterói foi uma das cidades que em janeiro já começou a fazer um grupo de resposta rápida sobre a doença, tá? Em janeiro, quer dizer, e agora a Olha, gente está bem mais preparado por isso também, porque já começou a tomar medidas, né? A pensar em estratégias. Claro, tem mortes, tem contaminados, tem, mas a situação está mais mas sob controle. e aí a gente também tem que criar outro paralelo, né? Que do mesmo jeito a informação chega muito rápido, as pessoas também chegam muito rápido. Em 1918, para você se locomover de um continente para outro, É, esquece. Hoje você verdade. tá um voo de distância de qualquer lugar, e um voo de no máximo Rapidamente, 24, 30 horas, dependendo do trajeto que você for fazer. é verdade, a contaminação se alastra. A gente tem só 30 segundos aqui, a Ui, pergunta. já? Mas a gente abre outra rapidinho, só para a Tá. gente finalizar. Conhece pessoas que se contaminaram? Essa vai ser a pergunta que eu vou deixar aqui para Isis. Eu vou ter que cair a live, na verdade, a gente está